Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Sabendo Viver. Eu me chamo Sinara e hoje eu quero falar aqui com vocês sobre a maldição, né? Quem não sabe o que é uma maldição? Uma maldição é algo que se vem através de família, é algo que vai passando de geração em geração, e vai sendo repetitivos as mesmas atitudes em que uma mãe, uma avó, um avô e acaba irmãos entre irmãos, todos acabam sendo praticando as mesmas coisas, porque a maldição ela vem através de palavras, de costume, o que a criança vai aprendendo ao longo da vida. Então, a gente é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve. A nossa vida é algo aprendido, porque a gente crê naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve. Então, a gente vai formando o nosso caráter através daquilo que a gente vai vivendo ao longo da vida. Então, é muito difícil a gente quebrar maldição. Mas será que há a possibilidade da gente quebrar a maldição? Então, vamos aqui ao princípio. Quero falar aqui sobre a questão do narcisista, né? O narcisista são pessoas que sofreram muita dor na infância, sofreram traumas seríssimos, palavras de maldição, palavras de humilhações, desprezo, falta de amor, tudo isso é uma forma daquela criança ela ter aprendido, vivido dentro de um sofrimento. Então, em determinado momento, por tanta dor e tanto sofrimento, essa criança se fecha no mundo de criança e ela não consegue passar adiante o amor. E ela começa a passar para as outras pessoas o quê? Maldade, ódio, manipulação. Porque essa criança ela não aprendeu a sentir tudo isso. E através da dor, ela se trancou no mundo dela e ela só ficou vivendo pelo lado egoísmo dela, porque ela não consegue passar adiante aquele sentimento de amor e nem o bem para com o outro. E a nossa mente, ela vai se formando, a mente da criança, ela vai se formando mediante, como eu falei, a tudo que ela crê e que ela vê, o que é passado para aquela criança. Então a mente vai se formando através dos nossos pensamentos, das nossas ações. Então se aquela criança, ela não conseguiu entender o que é amar, ela não conseguiu entender o que é uma empatia, se ela não entendeu o que é uma compaixão, ela não vai conseguir sentir isso. Então ela começa a transferir para as outras pessoas somente aquilo que aprendeu. Então essa criança ela acaba se desligando do amor genuíno, um amor de Deus, porque ela não aprendeu que esse amor existe. Então vamos falar aqui pelo lado da codependência. Por que muitas pessoas que passam por mãos de pai narcisista, psicopatas ou conviveu com uma avó, com uma tia, né, a pessoa ali que o criou com um transtorno de personalidade, que isso pode causar na vida adulta na questão da codependência, né? Nem todas as crianças que passam por pais com transtorno de personalidade, ela vai se tornar uma, mas ela pode vir a ter uma codependência. A codependência é o quê? A pessoa vive em busca de amor, de querer alguém, e ela fica na dependência de alguém que lhe dê algo de bom, porque ela não teve na infância. Então, muitas das vezes, a pessoa que tem codependência, ela passa, quando cresce, casa, ela passa por relacionamentos abusivos, porque ela se permite passar por aquele relacionamento abusivo. Porque ela aprendeu lá na infância que quem ama bate, quem ama machuca, ou quem ama simplesmente não dá um abraço, quem ama não diz eu te amo, quem ama, quem ama, quem ama pode fazer qualquer tipo de maldade. Então a pessoa fica na codependência, onde que acaba se envolvendo em relacionamentos abusivos, porque quem ama pode fazer toda essa maldade e a pessoa vai se permitindo, porque na mente desse adulto o amor é isso.
Quem ama faz isso porque aprendeu na infância que é assim. Então, fica nessa codependência de querer e acaba, por ela achar que é isso, ela acaba atraindo pessoas assim para a vida dela para que venham abusar dela, porque ela aprendeu que é assim. Para ela estar perto de uma pessoa que a ama, ela tem que estar perto de pessoas assim, então ela vai se permitindo passar por esses sentimentos, esse relacionamento com pessoas com sentimento distorcido. Então, às vezes, é por isso que ela passa tanto tempo, às vezes, numa relação abusiva, porque ela passou por uma relação abusiva na infância. Então, e nesses casos também, o que acaba acontecendo? Às vezes acaba acontecendo de uma criança, ela se tornar também uma narcisista, por quê? Porque a narcisista, a pessoa, aquela criança narcisista, ela sofreu por uma mãe ou um pai narcisista. Então, ela sofreu muita dor, muita humilhação, muito descaso, muita falta de amor. E essa criança, ela se tranca também, como eu falei anteriormente, e acaba se tornando uma pessoa narcisista, uma pessoa fria, uma pessoa que não consegue ter empatia, compaixão pela outra, porque ela foi aprendida assim. Então, quando nós nascemos limpos, nós nascemos livres para tudo o que há no mundo externo. Então, a partir do que a gente vai absorvendo no mundo externo, é aquilo que vai criando nossa personalidade. É aquilo que vai fazer a gente entender o que é a vida. São as crenças, né? Aquilo que está à nossa volta, a gente vai crendo, a gente vai absorvendo através dos nossos pensamentos e ali vai formando nossa personalidade. Então, onde entra a maldição nisso aí? Quando uma pessoa ela é narcisista, geralmente é porque ela passou esses abusos na infância. Então ela acaba passando para os seus filhos aquilo que ela viveu na infância. Mas acontece que há um Deus maravilhoso, há um Deus que deu o seu Filho único em morte de cruz, deu o seu Filho único para que viesse aqui à Terra, como nós em carne, para poder ele suportar todas as dores, todos os sofrimentos e conseguir passar por essa vida aqui terrena e não se deixar contaminar. E ele foi em morte de cruz, para que essa morte de cruz ele levasse toda a dor, todo o sofrimento, toda a maldição, todo o ódio, todo o rancor. Então, é fato, Jesus morreu na cruz para levar sobre ele tudo isso. Então você pergunta, então, Sinara, se ele morreu na cruz para isso, por que então continua essa situação acontecendo entre nós? Porque ele morreu para isso. Agora quem toma a decisão somos nós. Nós tomamos, a partir do momento que a gente toma essa decisão, crer, né, na morte de cruz, crer em Jesus Cristo, que ele morreu, ele veio aqui à Terra para levar sobre ele tudo isso, e a gente toma um posicionamento em relação a tudo isso, aí é onde que vai sendo quebradas as maldições. Então as maldições, para elas serem quebradas, elas precisam de uma posição nossa. A gente precisa tomar esse posicionamento para que a maldição seja quebrada. Então a gente tira aí, eu falar aqui sobre algumas famílias. Às vezes a gente observa quantas pessoas não dizem assim, às vezes, caramba, aquela família ali é uma família que só tem gente alcoólatra. Nossa, aquela família ali é uma família de pessoas que todo mundo engravida muito nova, não é assim? É aquela família ali, todo mundo, os irmãos não se abraçam, os irmãos não dizem eu te amo pro outro. Os irmãos são frios um com o outro, por mais que estejam próximos, mas eles são frios um com o outro, né? Eles são estranhos. A gente não escuta falar isso, ou por outro lado, a gente fala assim, nossa, aquela família ali é uma família que é todo mundo médico, porque é algo aprendido, então acaba que um vai influenciando o outro. Naquela família ali, nossa, é uma família que você vê amor, você vê a união dos irmãos, você vê a união, o amor que os pais passam para os filhos e o amor que os filhos passam para os seus filhos. Então,
Tudo na nossa vida é algo aprendido. Então, tudo que a gente vê, que a gente vive, a gente acaba se tornando aquilo porque a gente é algo aprendido. Então, o narcisista, a vida do narcisista foi algo aprendido. Sendo que, muitas das vezes, quando você vai lidar com uma pessoa narcisista, vou falar no caso aqui de pai ou mãe, né? Quando você tem uma mãe narcisista, que você chega para uma mãe e fala, por que você é uma pessoa fria? Por que você me machucou tanto? Você me bateu tanto na minha infância? Por que você... Essa mãe narcisista, ela vai sempre culpar o seu antepassado. Ela vai jogar a culpa do que ela é no seu antepassado. Eu sou assim porque eu fui criada assim. Então, ela não olha para dentro de si para falar assim, eu vivi, eu passei por isso, mas realmente eu errei com vocês, meus filhos. E eu não quero errar mais, e eu quero mudar, eu quero ser diferente. E eu não quero levar essa maldição adiante. Mas não, quando é uma pessoa narcisista mesmo, a gente sabe que ela não vai reconhecer seus erros. Ela vai jogar a culpa nos seus antepassados e vai se eximar do erro, da culpa do que ela fez com seus próprios filhos. Quando é uma mãe narcisista. Então, nem todos os filhos que passam por mãe narcisista vão se tornar um narcisista, como eu falei. Pode se virar uma pessoa codependente, pode virar ser um adulto que passe por algum sofrimento, que tenha alguns tipos de trauma. Mas a partir do momento que esse filho que passou por uma mãe narcisista, ela entende que o que essa mãe ou esse pai lançou sobre a vida dela não foi bom, e ela se pega fazendo com seus próprios filhos o que a sua mãe fez com ela, e ela se atenta, não, peraí, isso é errado. Eu não posso ser com um filho meu aquilo que minha mãe e meu pai foi comigo, né? Eu não posso ser com um filho meu aquilo que... Eu não posso transmitir para um filho meu aquilo que minha mãe fez comigo, porque aquilo que minha mãe fez comigo foi mal, foi ruim. Então, por que eu tenho que ser? Então, muitas das vezes, essa maldição ela é quebrada dessa forma. Porque o próprio filho ou filha que conviveu com uma mãe narcisista, ela começa a assimilar que muitas dores, muitos problemas que ela passa hoje, ela passou por conta daquela mãe narcisista. Mas ela entende que ela não quer passar isso para os filhos dela. Muitas das vezes, essa filha que hoje, ou filho que é uma mãe narcisista, uma mãe também que passou por uma mãe narcisista, muitas das vezes ela começa a passar as dores dela para o filho, mesmo que ela não seja narcisista, mas ela acaba carregando alguns traços, porque ela foi aprendida assim. Ela foi aprendida que quem ama tem que bater, quem ama não pode dar amor, quem ama tem que subjugar, quem ama tem que maltratar. Mas em determinado momento essa pessoa ela pode permitir que seus pensamentos um dia mude. E ela diga assim, não, eu não vou ser uma pessoa como minha mãe era para os meus filhos. Muitas das vezes o estrago já pode ter sido feito em algum filho. Mas nunca é tarde para se quebrar uma maldição. Então, a partir do momento que essa filha, que hoje é uma mãe, e ela quebra essa maldição, ela fala, não, eu vou ser diferente, eu vou dizer que eu amo meus filhos, eu vou dar carinho aos meus filhos, eu vou respeitar meus filhos, eu vou saber o que meus filhos querem, eu vou entender o lado dos meus filhos. Essa maldição é quebrada. Porque o ódio, como o amor, ele pode ser contagioso. Então, se você passa adiante ódio, rancor, maus tratos, você está contaminando a outra pessoa para que aquela pessoa venha contaminar as outras também. Então, se você você é uma pessoa amorosa, que você ama seus filhos, você respeita seus filhos, você não maltrata seus filhos, você não tem desprezo pelos seus filhos, você vai criar uma pessoa com amor no coração. E aquela pessoa, aquele filho, automaticamente vai se tornar um adulto que vai entender realmente o que é amor. E muitas das vezes não vai deixar ser abusado por ninguém, né? Não vai crescer entendendo que quem ama bate, quem ama machuca, e vai automaticamente passar amor para os seus filhos.
Então é assim que a gente quebra a maldição. Não é porque você teve uma mãe narcisista que você tem que ser uma narcisista ou ter traços e passar a maldade que sua mãe implantou na sua vida e você venha implantar no seu filho. Você quebra essa maldição, porque aí sim você não vai deixar passar isso para os seus filhos. Gente, isso é muito sério. Maldição é algo, como eu falei, que Jesus já levou na cruz, mas a gente precisa se posicionar. É muito difícil a gente conseguir entender isso. É muito difícil a gente conseguir entender, querer mudar o que a gente é daquilo que já foi formado na mente da gente. Isso é muito difícil. Porque a nossa mente, ela foi ensinada assim. E como eu falei, nós vivemos daquilo que a gente vê, aquilo que é ensinado, então a gente aprendeu a ser assim. Então, para você quebrar isso, é muito difícil. Agora, para você quebrar isso, você tem que reconhecer que você também está errada, que você é errada e que você fez os seus filhos sofrerem. É só assim que se quebra uma maldição. E não jogar a culpa no seu antepassado. Não jogar a culpa em quem a criou. Porque se você joga a culpa em quem você criou e você permanece do mesmo jeito, você está desligado do amor de Deus, porque o amor de Deus não é isso. O amor de Deus, ele não é falado, ele é vivido, ele é sentido. E tem muitas pessoas que usam o nome de Deus, falam do nome de Deus, falam do amor de Deus, mas não sentem o amor de Deus. Porque uma pessoa narcisista, ela não sente esse amor. Então, a importância da gente quebrar uma maldição é isso. Então, aonde que eu quis chegar com tudo isso? Que se a gente não quebra uma maldição, essa maldição ela vai dar continuidade. Então, que não se crie um filho que seja narcisista também, mas vai se criar um filho que de alguma forma não vai entender o que é amor e não vai conseguir ensinar o amor para o seu próprio filho. Então, essa maldade, ela vai crescendo, ela vai se multiplicando de geração em geração. Então, é por isso que é importante a gente quebrar uma maldição. Você que, de repente, passou por mão de pais narcisistas, tá? Ou foi criado por uma avó, por uma tia, mas enfim, você foi a pessoa que te criou. Você hoje tem consciência que tem o narcisismo, que é uma pessoa narcisista. Entenda que você tem que quebrar tudo isso. Não se permitir você passar para os seus filhos aquilo que você recebeu de um pai ou de uma mãe narcisista. Porque se você passa, você está passando tudo que você vai estar passando para o seu filho e ele vai carregar essa maldição. Como eu falei, né? Isso vai em tudo. Numa família de pessoas que vão se repetindo, né? Vão se repetindo aquilo tudo que viveu. Então você tem que quebrar isso para que você não possa dar continuidade a uma maldição. A maldição somos nós que quebramos, porque Deus nos deixou essa autoridade. Jesus nos deixou essa autoridade. Jesus já levou sobre ele essa maldição. Então a gente que tem que quebrar. A gente tem que ter a consciência da maldição e não permitir que a maldição venha a ser passada adiante dentro da nossa família. Então, a importância de você pensar, observar como você está sendo, né? A partir do momento que você sabe que você passou na mão de um cuidador ou cuidadora que era narcisista, porque isso causa dor, isso traz ferida, traz ódio, traz manipulações e você acaba fazendo isso com seu filho também. Então, é um momento de você refletir. Será que eu quero ser para os meus filhos o que minha mãe, meu pai, ou tia ou avó foi comigo? Então, reflita sobre isso. Não permita que essa maldição que foi lançada sobre a sua vida, ela dê continuidade. Você tem como você quebrar uma maldição a partir do momento que você cai. Então, se você, pelo menos você, já reconheceu, por mais que você já tenha prejudicado o seu filho de alguma forma em relação a essa maldição, se perdoe, peça perdão a seus filhos em relação a isso, mas entenda e não queira se justificar pelo que
a sua mãe, seu pai, qual foi a pessoa que te cuidou, lançou sobre a sua vida. A gente sabe que é isso, mas a gente tem que entender, eu não quero ser assim. Por mais que seja foi lançado sobre a minha vida isso, mas eu não quero ser assim. Eu quero ser diferente. E a qualquer momento da sua vida você pode querer mudar sim, porque hoje você está com a sua mente aberta e hoje você entende realmente o que é amor e o que não é amor. Então passe amor para os seus filhos. Não permita essa maldição continuar sobre a sua vida. Por isso que se forma tanto narcisistas, pessoas más, porque as pessoas elas não conseguem entender o que é amor, ter amor para com os outros. Porque falar, qualquer um fala o que quer. É fácil uma pessoa falar assim, olha, não faz isso que é errado. Mas ela própria, ela faz. No interior, ela faz. Você tem que amar seu irmão, mas essa pessoa não ama nem a si própria. E não ama seus filhos, mas quer dizer que tem que amar. Então, como que se ama? Você vai amar aquilo que você aprendeu. Então, essa pessoa que te criou, quando ela fala, tem que amar o outro. Tá, mas como que se ama? É o exemplo que ela deu? É assim que se ama? Não. Então, é onde que você acaba aprendendo esse falso amor. Então, é por isso que você passa por tantas coisas e você acaba levando para os seus filhos esse falso amor. Então, gente, amar é algo muito lindo. É algo que você não só fala, mas você transborda, você se doa. É algo tão limpo, tão bonito, que você não tem medos, você não tem preconceito. Amar, você consegue... As pessoas sentem saindo pelos seus poros o amor. Você sente a mudança da pessoa. Quando a pessoa ela quebra essa maldição, seus próprios filhos sentem que essa maldição foi quebrada porque vê a sua mudança. Então você não se permita carregar sobre você uma maldição de família. Quebra para que daqui para frente a sua geração não venha ser uma geração com maldição. E essa geração ela vem entender o que é amor. Então a importância da gente quebrar uma maldição é não permitir que a maldição vá adiante dentro da sua família. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E eu encontro com vocês aí mais uma vez para a gente conversar mais um pouco, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.